A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Edmar Vêncio Oficial. Meu amado irmão, irmã, neste momento eu quero pedir a você para estar aí já deixando o seu like, tá certo? Deixa aí o seu like, porque quanto mais like, o like é esse joinha, para você que não sabe. Quanto mais o joinha aí no vídeo, o que acontece? Isso é muito bom para o canal, porque o YouTube reconhece que verdadeiramente as pessoas estão gostando do trabalho, então o que acontece? O próprio YouTube compartilha o vídeo para mais pessoas que porventura venham se interessar também pelo conteúdo. Então por isso que a gente sempre pede para você deixar o joinha. E você que ainda não é inscrito, que está pela primeira vez assistindo um vídeo aqui em nosso canal, você que não é inscrito, não é inscrita, que Deus possa estar abençoando a você. Desde já quero estar desejando as boas-vindas. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso canal, canal Edmar Vêncio Oficial. E desde já eu quero pedir a você para estar se inscrevendo aí no canal, inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova notificação de sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. E desde já eu quero estar agradecendo a todos que têm apoiado, que têm abraçado esse canal. Muito obrigado pelo apoio e que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, neste momento eu quero estar aqui trazendo uma ministração aqui da palavra, aqui um pequeno estudo aqui da palavra de Deus em Efésios capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 18, tá certo? Efésios 6, versículo de número 10, e aí nós vamos ler até o versículo de número 18. Vamos estar falando sobre as armaduras de Deus, tá certo? As armaduras de Deus, as armaduras que Deus oferece para aqueles que servem a Ele, para que nós venhamos combater o mal, nos apoderando dessas armaduras que o nosso Deus oferece para todos nós. Amém? Louvado seja Deus. Vamos aqui para a leitura da palavra. Versículo de número 10 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tá vendo aí? Irmão, nós sabemos que eu vou estar aqui, irmão, meditando de um por um, tá certo? Dos versículos de um por um. Vamos continuar lendo aqui. Olha o que é que a palavra do Senhor fala. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós sabemos, meus amados irmãos, que todos nós temos pontos fracos, espiritualmente falando, em nossas vidas espiritual. Nós temos pontos fracos e muitas das vezes o inimigo ele procura esses pontos fracos para nos derrotar. E cada um de nós tem um ponto fraco, tem um ponto que é fraco mesmo. Mas só que o que acontece é que a palavra do Senhor aconselha para que nós venhamos nos fortalecer. Porque é assim, quando um lutador vai lutar, que ele percebe que ele está sendo fraco num determinado ponto, aí o que ele vai fazer? Ele procura se fortalecer naquele ponto que ele está vendo que ele está fraco. A mesma coisa também é nós na vida espiritual. Nós temos que também nos fortalecer. Aquilo que nós está percebendo que nós estamos sendo fracos, que nós verdadeiramente não está tendo aquela força suficiente, nós temos que nos fortalecer. E de que forma nós vamos nos fortalecer? Revestindo das armaduras de Deus. Olha, no versículo de número 11 diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as
astutas ciladas do diabo. Tá vendo aí? Nós temos que nos revestir das armaduras de Deus, para que nós possamos ficar firmes contra todas as astutas do diabo. Nós sabemos que o diabo, a Bíblia fala que ele está sempre ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Agora, quando nós ficamos firmes, o diabo ele não pode nos tragar. Quando nós permanecemos firme na fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aqui no versículo de número 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes príncipe das trevas deste século, contra as hóstias espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tá vendo aí? Olha aí a nossa luta. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra todos esses potestades, principados no reino espiritual. Ou seja, a nossa luta é uma guerra espiritual, é luta contra demônios. Então, pela nossa luta ser contra os demônios, nós não podemos lutar de qualquer maneira, não. Nós temos que lutar com as armas espirituais. Nós vemos aí, meus amados irmãos e irmãs, muita gente lutando com armas carnais e não armas espirituais. Mas a própria palavra do Senhor fala, não me lembro aqui onde está escrito, mas tem uma passagem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais em Deus, para destruir fortalezas. Então nós sabemos, meus amados irmãos, que essa é a arma, a verdadeira arma que o cristão usa. E o que acontece? Nós vemos aí muitas pessoas usando armas carnais. Quais são as armas carnais? É a calúnia, é a perseguição, é a inveja, é a pessoa fazendo armadilha para prejudicar o seu próximo, para defamar o seu próximo. Então isso aí são armas carnais, não são armas espirituais. Você vê na rede social, não sei se você já percebeu isso, mas eu tenho percebido isso. Na rede social, uma guerra gospel, é uma guerra gospel. Misericórdia, irmão, crente brigando com crente, é aquela confusão toda. É uns postando coisa na comunidade contra uns aos outros, moço, é um negócio sério. Um posta lá uma coisa lá na comunidade falando mal, aí depois o outro vai lá e posta lá na comunidade falando também mal também daquela pessoa, combatendo. Enfim, é uma confusão que só Jesus na causa. Agora eu pergunto, aonde é que Deus está nisso? Quer dizer, em vez de usar a comunidade do YouTube, que esse canal ainda não tem comunidade, ele é muito pequeno, não tem. Mas se eu tivesse, eu acho que eu ia usar a comunidade do meu canal para estar com picuinha, para estar jogando indireta nos outros, aquela coisa toda. Porque isso aí são armadilhas carnais. Nós temos que verdadeiramente lutar com as armas espirituais. Louvado seja Deus. E então nós temos que permanecer firme. Aqui no versículo de número 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo isto, ficai firme. Olha, tá vendo aí?
Olha o que é que a palavra do Senhor fala, né? Então, tomar toda... Olha, vou ler aqui de novo. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. Ficai firmes. Então nós sabemos, irmão, que o dia mau vem. Nenhum de nós estamos livres do dia mau. O dia mau, ele vem para todos nós. Mas nós temos que verdadeiramente estar revestido da armadura de Deus, para que nós possamos ficar firmes no dia mau. Possamos resistir, perseverando na fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora aqui no versículo de número 14 diz: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Está vendo aí? Cingido o lombo com a verdade. Aí, tá vendo? Aqui já é uma das armaduras. Uma das armaduras. Cingido os lombos com a verdade. Nós temos que ser pessoas verdadeiras. Porque, irmão, aquele que fala a verdade, ninguém consegue enganar ele. Aquele que fala a verdade, verdadeiramente ele não é vencido. Porque muitas vezes a pessoa quer vencer com a mentira, mas só, irmão, que não adianta. É como diz o ditado: a mentira tem pernas curtas. E nós temos que ser pessoas verdadeiras. A palavra do Senhor diz que quando José e Maria estavam fugindo para o Egito, por causa da perseguição de Herodes contra as crianças do sexo masculino, de 2 anos abaixo, aí então Deus falou para Herodes, ou seja, melhor dizendo, Deus falou para José fugir com o menino e a mãe do menino para o Egito, para não ser morto por Herodes, para que o menino não fosse morto. E a palavra de Deus fala que quando José estava fugindo, a palavra do Senhor fala que tem uma pessoa ligando aqui para mim, irmão, mas depois eu atendo. Então a palavra do Senhor fala que José, ele estava ali num determinado caminho, passando por um determinado caminho, e o que acontece? Os soldados de Herodes, eles viu ali José e Maria, que estava ali com o menino Jesus, né? Jesus Cristo. E aí a palavra do Senhor fala que eles perguntaram de que sexo era o menino, a criança, né? Eles não sabiam. Aí José falou: é homem. Aí os soldados falaram bem assim: você só falou que é homem porque sabe que não é, né? Se fosse homem você falava que não era. Quer dizer, então o quê? José passou com a verdade. Agora imagine, se eles fossem falar: é mulher. Aí o que é que os soldados iam fazer? Ia revistar, não é verdade? Quer dizer, peraí, deixa eu ver aqui se é mulher mesmo. Então veja, irmãos, como a verdade, ela sempre vence, né? Então aqui nós temos, a palavra fala que nós temos que estar cingidos os lombos com a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, outra arma que fala, outra armadilha, ou seja, armadura, melhor dizendo, outra armadura que diz assim: vestido a couraça da justiça. Tá vendo aí? Vestido a couraça da justiça. Então é outra armadura também, meu irmão.
É outra armadura que verdadeiramente o crente, nós que somos servos de Deus, temos que estar vestido dessa armadura, a couraça da justiça. Nós temos que ser pessoas que procuram praticar a justiça, viver na justiça. Porque quando nós somos justos, Deus ele nos abençoa, Ele nos honra. Mesmo que alguém tente nos injustiçar, mas com certeza Deus ele nos dá vitória. Eu falo isso porque eu sou prova, irmão. Eu sou prova disso. De tantas injustiças contra mim que já levantaram, que já fizeram, mas eu venci. Eu venci. Não precisei fazer injustiça contra ninguém. Entreguei simplesmente na mão de Deus e Deus resolveu por mim. Porque o nosso Deus ele é verdadeiro. Assim como Deus foi justo com José. Aí eu já estou falando, é o outro José, né? José lá, o governador do Egito. Assim como Deus foi fiel com José, lá no Egito, Deus é fiel conosco também. Louvado seja Deus. Assim como Deus foi fiel ali com Esté e todo o povo judeu ali na Babilônia, com certeza Deus também é fiel e justo para com aquele que serve a Ele, aquele que teme a Ele com sinceridade. Então, meu amado irmão, o que vale é nós viver na justiça, ser justo. Temos que estar revestido dessa armadura poderosa. Louvado seja Deus. E o versículo de número 15 diz: e calçado os pés na proclamação do Evangelho da paz. Peraí. Calçado os pés na proclamação do Evangelho da paz. Aquele irmão que verdadeiramente serve a Deus de verdade, ele anuncia a paz. Ele é um defensor da paz. Nós estamos vendo aí essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Você sabia que tem pessoas que por causa de ideologia política, aí fica assim, uns defendem a Ucrânia por causa que não gosta do governo do Vladimir Putin. E aí depois, do outro lado, tem aqueles que defendem a Rússia porque não gosta do governo lá do... Parece que é... Não sei se é Vladimir Zelensky, o nome do outro lado. É o presidente da Rússia, ou seja, da Ucrânia. Então fica essa ideologia política. Essa ideologia política, imagina aí. Por causa de uma ideologia política... Aí acha que vidas devem morrer, que pessoas devem morrer, como muitas pessoas aí que infelizmente perderam as suas vidas por causa dessa guerra. Já ouvi falar aí de mais de, ali na Ucrânia, mais de 400 pessoas civis sem ser soldados, entendeu? Já morreram por causa dessa guerra. E sem contar com quantos soldados, tanto da Rússia como da Ucrânia, que já perderam as suas vidas também por causa dessa guerra. São milhares. E aí as pessoas acham que não, tem que ter a guerra mesmo. Aí fica parecendo uma torcida de futebol. Aonde é que Deus está nisso? Deus não está, irmão. Mas o cristão que é cristão verdadeiro, ele está a favor de quê? Ele está a favor da Rússia? Ele está a favor da Ucrânia? Não. Ele está a favor da paz. Para que a paz venha a reinar. Louvado seja Deus. E nós temos que semear o Evangelho da paz. Irmão, nós sabemos que tem gente que adora uma confusão. Tem gente que se não tiver confusão, se ele não fazer uma confusão, o dia para ele foi perdido. É assim, irmão, tem gente dessa forma.
Eu já conheci pessoas até mesmo de grupo de WhatsApp que eu cheguei até a sair do grupo por causa disso. Saí do grupo por causa disso. A pessoa não ficava um dia sem fazer uma confusão. Onde é que Deus está nisso, irmão? Mas aquele que serve a Deus de verdade, ele é proclamador da paz. Ele anuncia a paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está vendo aí? Olha o que é que o versículo 16 fala. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está vendo aí? Então é isso aí, o escudo da fé. O escudo da fé. Nós temos, amado irmão, que ter esse escudo. A fé, ela é um dos principais fundamentos do cristianismo. Por quê? Sem fé, a Bíblia já fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Até a nossa salvação, ela é o quê? Pela fé. Se nós estivéssemos só servindo a Cristo, indo para a igreja, orando, jejuando, lendo a Bíblia, evangelizando, pregando o evangelho da salvação, mas se nós não tiver firme na fé, com a fé de que nós vamos ser salvos, então o que acontece? Tudo o que nós fazer se torna vão. Então é por isso importante o escudo da fé. Todos os dardos inflamados do inimigo é destruído. Através do escudo da fé, Deus destrói todo dardo inflamado do maligno. Deus destrói a enfermidade, Deus destrói as calúnias, as mentiras, as fofocas, as perseguições. Deus destrói a macumbaria. Deus destrói toda a obra de inveja. Deus destrói todo o mal. Todo o mal. Até os maus pensamentos, as más cobiçações, as tentações do inimigo para fazer nós cair em pecado, nós vencemos através do escudo da fé. Versículo de número 17. Tomai também o capacete da salvação. Está vendo aí? O capacete da salvação. Olha aí. Outra armadura também importante. Uma armadura muito poderosa. O capacete da salvação significa o quê? A certeza da salvação. É nós ter a certeza de que verdadeiramente nós estamos salvos. E nós só vamos ter a certeza da salvação quando nós nos santificamos. Então o capacete da salvação é a nossa santificação diante de Deus. Nós viver em santidade. Procurar cada dia viver uma vida consagrada ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E continua aqui o versículo de número 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está vendo aí? A espada do Espírito. Olha aqui. Aqui o Espírito está com E maiúsculo. Então é o quê? A espada do Espírito Santo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos que estar também com essa espada. Aí alguém pergunta, mas que espada é essa? A palavra de Deus. De que forma nós vamos manejar essa espada? É pregando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Um exemplo, Jesus ali no deserto, quando foi tentado pelo diabo, ele vivenciou a palavra de Deus, ele manejou a palavra de Deus ali naquele momento. Jesus simplesmente falava, está escrito, Satanás, está escrito.
Então a mesma coisa também nós vamos manejar essa espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós verdadeiramente ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus em nosso coração. Aí quando vem as tentações, nós usamos a palavra de Deus para combater as tentações. Aí nós vamos ser mais do que vencedores. Nós vamos ser vitoriosos. Aleluia! Porque tem pessoas que pensam que, eu vou manejar a espada que a Bíblia fala é eu carregar a Bíblia todos os dias. Aonde eu for, se eu for em qualquer lugar, eu carrego a Bíblia. Porque aqui é a espada. É porque aqui no momento eu não estou com uma Bíblia aqui, irmão, de junto de mim, mas tem gente que pega, né? Aqui é a espada. Para você que não sabe, né, eu uso aqui a Bíblia no celular para ler aqui, para fazer esse trabalho, por causa que para mim fica melhor, por causa que eu tenho uma deficiência visual. Então, por causa dessa deficiência visual, no celular é melhor, porque no celular eu coloco as letras, fica do tamanho que adequado, tamanho melhor que possível, que fica melhor para mim, entendeu? Então é por esse motivo. Mas eu uso a Bíblia de papel, né? Eu sempre leio assim quando eu vou fazer a leitura da Bíblia. Também quando eu vou para a igreja também eu uso a Bíblia de papel também, entendeu? Mas vamos que vamos, né? A gente tem que justificar para depois alguém não dizer, ele está querendo ficar moderninho, é o crente moderninho. Até porque eu nada contra quem usa a Bíblia, porque tem gente aí que nem Bíblia de papel está usando mais. Mas é bom a gente justificar, né? Justificar para depois não achar que eu estou entre esses moderninhos aí também, né? Pois é, meus amados irmãos. O que acontece é isso. Não é você estar carregando a Bíblia, isso aí não vai garantir que o diabo foge de você. Eu já vi inclusive até revelação, pessoas revelando, dizendo que teve uma revelação, que o diabo falou que não suportava os crentes que carregavam a Bíblia. Meu irmão, oh meu Deus do céu, isso parece até piada. Imagina se o diabo vai ter medo de alguém só porque está com a Bíblia na mão. Agora, meu irmão, o diabo ele tem medo daquele que coloca o que está escrito em prática. Você colocar na sua vida o que está escrito na Bíblia, você colocar em prática, aí, meu irmão, aí o diabo ele tem medo mesmo. Mas só em eu estar aqui com a Bíblia na mão, uma espada com a Bíblia debaixo do braço. Oh, meu Deus do céu, você acha que o diabo tem medo disso? Se o bicho não teve medo de encarar Jesus ali no monte, depois de 40 dias, 40 noites, Jesus jejuando e orando, ele não ter medo de encarar Jesus, ele vai ter medo de encarar eu ou você só porque está com a Bíblia? Ele vai ter medo? Só porque está com uma Bíblia na mão? Então, irmão, agora o que faz ele afugentar é nós verdadeiramente colocar o que está escrito na Bíblia em prática. Aí sim, aí o inimigo ele tem que fugir mesmo, louvado seja Deus. Porque na palavra do Senhor diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui no versículo de número 18, só para encerrar, diz assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Tá vendo aí, irmão? Então é dessa forma que nós vamos estar revestidos da armadura de Deus. Aqui a última armadura é o quê? A oração. Irmão, eu digo assim, eu sempre costumo dizer que o crente sem oração, ele não vai para lugar nenhum. Porque nós sabemos que a oração, ele também é um dos primeiros fundamentos do cristianismo. A maior prova de que o cristão ele precisa da oração é que Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, orou. Então, se Jesus orou, ali já foi para dar exemplo. Já foi para mostrar para nós que nós precisamos orar. Aí alguém diz assim, como até eu mesmo já falei, né? Mas aí depois Deus vai ensinando a gente.
Mas até eu mesmo já falei, Jesus não precisava orar tanto daquele jeito. Irmão, não precisava o quê? Jesus precisava sim, só por quê? Porque quando Jesus se manifestou no mundo, ele não veio em espírito, mas ele veio em carne. A Bíblia fala que Jesus ele se revestiu da fragilidade humana. Então, Jesus, ele viveu como um ser humano aqui na Terra. Agora é claro que ele tinha a divindade também, né? Por exemplo, Jesus não pecou, entendeu? Mas Jesus ele tinha fragilidade carnal, sim. Então, quando Jesus orou, então com certeza isso é um sinal de que ele necessitava sim. E se ele não tivesse orado, com certeza ele não teria vencido. A mesma coisa somos nós. Para nós vencer o mal, para nós ter um ministério bem sucedido, nós temos que verdadeiramente estar buscando a Deus em oração. Temos que estar em constante oração. Orando de joelho no seu quarto, com a porta fechada. Orando nos montes. Orando em espírito. Às vezes você vai fazer uma viagem, você está orando em espírito. Você está numa fila de um banco, por exemplo. Você está ali orando em espírito. Enfim, orando em todo o tempo, como diz a palavra de Deus. Você está trabalhando, você está ali em espírito de oração. Então é isso, meus amados irmãos, que verdadeiramente a palavra de Deus nos ensina. E nós temos que colocar em prática. Oração não é questão de nós gostar de orar, é questão de necessidade. Nós precisamos, assim como nós precisamos tomar água todos os dias, assim também é a oração. Nós precisamos estar alimentando esse alimento espiritual que é a oração. E é uma das armaduras de Deus, são das principais armaduras poderosas para nós vencer o mal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só foi até aqui, meu amado irmão, o vídeo. Fico por aqui e pedindo a você, se você gostou desse vídeo, compartilhe, tá certo? Compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça do Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, através desta palavra, desse ensinamento da palavra de Deus. Lembrando que eu não estou aqui como o seu pastor, porque você tem a igreja que você congrega, tem sua congregação, tem o seu pastor, mas eu estou aqui simplesmente compartilhando um estudo da palavra de Deus. É bom, né, nós compartilhar as coisas de Deus uns com os outros. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abração para todos e beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Já fui. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.